meses nem anos. Foi fixado em tarefa. Ora, isso se cumpre com o termo da Constituição e, portanto, nós teríamos que ter eleição, até para ser coerentes com o que aconteceu anteriormente. Prorrogar essa transição, aconteceu o que está acontecendo. Cada vez mais, os homens do regime anterior vão tomando conta do poder novamente. Nitidamente isso está acontecendo. Bem, mas o que acontece a partir desse instante? No instante em que você não mais está meramente combatendo a ditadura, a palavra unidade ganha outra significação, outra conotação. Por quê? Porque agora você não está mais apenas se defendendo de um regime opressor. Você agora está tentando construir uma democracia. E a construção da democracia passa por outros caminhos. Passa por afirmações, passa por propostas concretas, passa por nitidez, passa por coerência, passa por uma outra unidade. E foi aí que o PMDB estourou? Eu acho que é aí que ele sentiu as grandes dificuldades. Se você somar isso o fato de que nesse instante nós fomos convocados para fazer a tarefa mais significativa do ponto de vista político, que chama fazer uma nova Constituição? Fazer uma nova Constituição, esse problema aflorou em toda a sua intensidade. Então, vamos falar dessa nova Constituição logo depois do intervalo. Constituintes. Mário Covas chega a ela como senador mais votado da história da República. Disputa a liderança contra o candidato de Ulisses Guimarães e vira a mesa do discurso considerado brilhante dos adversários. Vira figura e dizem que Covas tinha acusado de ter radicalizado posições e a partir provocado o aparecimento da reação ultra do Centrão. Você é o pai do Centrão? Nem o pai nem a mãe. Não tem nenhum parentesco com o Centrão. Faz questão de dizer isso. E também não me julgo responsável. E acho que os fatos disseram que as escolhas para a comissão de sistematização, que afinal cabiam ao líder fazer, e eu não as fiz diretamente, cada bancada de cada estado é que fez em sua maioria a indicação, embora para relatores das comissões tenha sido feita por mim de acordo com o líder do Senado e com o líder da Câmara, mas disseram que aquilo tinha sido feito a dedo, de forma a colocar uma comissão de sistematização que não traduzia a expectativa ou o retrato do plenário como um todo. E a verdade é que quando nós passamos ao plenário, pouco mais ou menos, com muito pequenas variações, aquilo que foi votado na sistematização prevaleceu. O que mostra que o trabalho feito na sistematização acabou traduzindo, de alguma maneira, o que o plenário ratificou. Então eu quero falar de uma coisa que passou. Aliás, quero falar abordando da seguinte maneira. A população brasileira anda muito descrente dessa classe política, né? E aí eu vou dar como exemplo uma coisa que passou no apagar das luzes do primeiro turno, me parece que até de madrugada, o plenário aprovou, sem discussão, um artigo que dá um tipo de calote em milhares de brasileiros. Por esse artigo, o governo ganha 8 anos, a partir de julho de 89, para saldar os precatórios judiciais pendentes, ou seja, dívidas, por exemplo, de desapropriações. Mesmo que elas já tenham sido ganhas na justiça, elas vão, então, são dívidas que podem ser pagas até por volta do ano 2000. Você acha que isso é justo? Eu não diria que é justo. Isso foi aprovado exatamente no dia em que casou meu filho, foi na quarta-feira. Você não estava lá? Mas isso não é desculpa, não estou me apresentando, me desculpando pelo fato de não ter participado. É que eu só tomei conhecimento da aprovação disso posteriormente. Mas acho que esse foi o mecanismo pelo qual alguns estados que realmente têm dificuldades com relação ao montante das suas desapropriações... Por exemplo, São Paulo... Por exemplo, São Paulo. E você já foi acusado disso também, de ter atrasado pagamentos ou deixado de pagar? No meu período da prefeitura, eu tenho a meu favor o seguinte fato. Ainda outro dia, o secretário da Justiça, que foi secretário na nossa administração, fez uma carta aos jornais em resposta a uma afirmação do atual secretário da Justiça, Cláudio Lemo. No meu período, é seguramente o período da prefeitura em que houve menos desapropriações em que se ficou por pagar no futuro. Bom, então, que estados que têm problema? São Paulo, Minas...
Vários estados têm, eu não sei dizer para você, mas todos eles devem ter problemas de pagamento. E o que se fez com isso foi criar, naturalmente, um período em relação ao qual esses estados, mesmo mantendo o pagamento, têm uma determinada moratória, ou seja, divide esse pagamento por 6 ou 8 anos. É algo que, evidentemente, não favorece o credor. E sobretudo se você pensar que grande parte gente dos que tem uma casinha que foi desapropriada para passar o metrô, e aí, passa e no segundo turno tudo bem, isso não se discute? Eu tenho muita dúvida sobre se vai haver grandes mudanças no segundo turno. Por quê? Pelo seguinte fato, no segundo turno você só pode tirar coisas. Quanto a isso, não havia... Suprimir. Suprimir. Por quê? Porque o ato convocatório diz que toda a matéria da Constituição precisa ser aprovada em 2 turnos. Ora, você já aprovou um primeiro turno, você só pode tirar coisas no segundo turno. Se você acrescentar coisas, o que você acrescentar só está aprovado num turno. Você teria que fazer um terceiro para aprovar 2 vezes. De forma que as emendas são meramente supressivas. Ora, as emendas sendo supressivas e não se permitindo o que se chama DVS, isso é uma finesse de natureza regimental, um destaque para votações separadas, que obrigaria a se colocar 280 votos para aprovar. Não se permitindo isso, só se permite a emenda supressiva, o que significa que tem que ter 280 votos para retirar. E o número cada vez é menor. Ou seja, praticamente impossível suprimir qualquer coisa dessa. Não diria que é impossível. Eu acho que vai haver supressões. E você está dizendo também, de alguma forma, que a Constituição vai vir com injustiças? Mas eu acho que com injustiças, ela não será uma Constituição perfeita, não será a Constituição dos meus sonhos, não será a Constituição dos sonhos de ninguém, mas eu acho que razoavelmente ela vai traduzir a correlação de forças existente, não apenas na Constituição, como dentro da sociedade. Ela vai investir contra algumas coisas, ela cria ela solidifica ou consolida algumas reivindicações de natureza corporativa, etc. Eu diria que, de maneira geral, em certos aspectos, ela tem profundos avanços, direitos e garantias individuais, participação popular, etc. Acho ela um pouco casuística demais, um pouco ampla demais na parte social, na parte econômica, mas eu acho que, de maneira geral, ela, no segundo turno, haverá pouca mudança. Eu sei que você não vai admitir que é candidato a presidente da República. Nenhum político admite isso, mesmo que seja candidato a candidato. Mas que você é presidenciável, você não pode negar. Até um pai de santo eletrônico já previu que você ia ser presidente do país. Eu queria perguntar... Não, mas previu só não morrer. Qual modelo que você tem para o Brasil? Ou se você pensasse num país ideal, né, o Brasil ideal, ele seria como? Bom, em primeiro lugar, eu acho que teria que ser necessariamente mais justo do que é hoje. Eu acho que, como é que nós vamos compatibilizar a reivindicação de modernidade, que implica em investimentos altos, e sobretudo investimentos altos na tecnologia mais moderna, em investimentos permanentes para quem daqui até o ano 2000 vai precisar criar 20 milhões de empregos, etc., com um mínimo de redução desta tremenda diferença de distribuição de renda. E este é um quadro que se agravou. Quando a gente pega este período de 64 para cá, onde indiscutivelmente o país cresceu, e eu acho que a expressão correta é cresceu e não desenvolveu, porque crescimento é uma coisa, é o aumento do produto geral. Desenvolvimento é este aumento distribuído e rateado, sobretudo por quem mais precisa. Eu acho que o país cresceu, indiscutivelmente, mas nós chegamos a uma situação, a dados de natureza extremamente dramáticos. Olha, há um homem neste país que chamava-se Teotônio Vilela, cuja história é conhecida, pelo qual nós todos temos admiração. Ele hoje tem um filho que é senador.